Olá pessoal, tudo bem? Veja o que nós temos para você. Fenômenos atmosféricos, furacões, tufões e tornados. Você sabe a diferença? Então vamos trabalhar com isso hoje. Nós vamos colocar para você ao fundo, vamos sair da tela para a gente explicar como interpretar isso. Veja que nessa primeira coluna nós temos a caracterização. Então você vai levar em conta os seguintes itens: intensidade, velocidade, área de abrangência, origem e o que eles têm em comum. Número 1, intensidade. Furacão ou tufão, quer dizer que são sinônimos. O que difere é a região. Em geral, na região ocidental, o que nós falamos? Furacão. Então aqui nas Américas usamos esse termo. Na Ásia é tufão. Então são sinônimos. O que você vai observar? Primeiro, o furacão ou tufão. Grandes colunas de ar que se deslocam em movimento giratório, com ventos que atingem geralmente mais de 120 km. O que eu tenho? Intensidade e velocidade. Comparem com um tornado. Podem ser vistos de área inteiramente se olharmos de perto, deslocando rapidamente sobre as áreas. Porém, seus ventos podem alcançar até 500 km/h. Então veja, existe diferença entre intensidade e velocidade. Existe diferença em dimensão. Um é possível ver a olho nu, o outro não. Então vamos às outras características. Olha só, se eu falo em diâmetro, olha que legal. O furacão pode atingir até 400 quilômetros de extensão. Já os tornados, não, em média 2 quilômetros de diâmetro. Então esta é a área de abrangência. E a origem? Se é um furacão ou tufão, em geral, surgem nos oceanos, predominantemente. Mas raramente podem também chegar ao continente. Devido a quê? A sua movimentação. Já os tornados não, é de áreas continentais. Quando eu tenho um tornado se formando no oceano, chamamos de tromba d'água. E o que eles têm em comum? Em comum são ciclones tropicais ou extratropicais. Então, o que eu quero que você observe na nossa representação? Todas as vezes que você for tomar como referência furacão ou tufão, lembrar, é sinônimo. O que difere? Tufão se difere de furacão. Não, é igual. Tufão se difere de furacão e ciclone. Não, é a mesma coisa. São meramente terminologias. Assim eu posso dizer que furacão, tufão e tornado são formas de ciclones, que podem ser tropicais quando ocorrem entre os trópicos, ou extratropicais, quando ocorrem nas áreas temperadas, como ocorre no Brasil, na região de Santa Catarina. Às vezes falamos o quê? Em ciclones extratropicais ocorrendo aí. Vamos às imagens? Olha que legal. Este aqui é um caso típico de um furacão ou tufão. Este aqui é um caso típico de um tornado. E esse aqui é o caso típico de uma tormenta que seria uma tromba d'água. Mas vamos analisar isso por um outro prisma. O que dissemos antes? Se se trata de um furacão ou um tufão, olha só que legal a imagem. Eu só consigo ver por imagem de satélite. E observe que ele se desloca do oceano, chegando até o continente. É o que dissemos na nossa tabela explicativa. Veja que legal. Essa é a região do Golfo do México, onde nós temos a ocorrência com frequência anual deste fenômeno. E se fosse, por exemplo, um tornado? Olha a diferença. Você consegue visualizar em razão do menor diâmetro e ele ocorre numa região que é continental. Veja que legal. Mas os dois casos, podemos chamar de ciclones? Sim. Mas eles variam? Sim. Em razão de quê? Intensidade, velocidade, diâmetro e origem. O que eles têm em comum? Ambos poderão serem chamados de ciclones, tropicais ou extratropicais. Mas vejamos mais. O que eu tenho? Lembra que eu falei em intensidade? Então nós usamos essa escala, a escala de Saffir-Simpson, que vai medir se é escala 1, se é escala 2, 3, 4 ou 5.
Se for uma escala de categoria 5, eu vou ter velocidade acima de 251 km, com alto poder de destruição, podendo até chegar a 300, 320 km. Então, o que é interessante? No monitoramento de um furacão, verificar se ele está perdendo intensidade. Como que a gente verifica isso? Pela velocidade do vento. Usando essa escala. À medida que ele vai mudando de categoria, de 5 para 4, para 3, ele está se transformando em uma tempestade tropical, diminuindo sua velocidade e o seu poder de destruição. O que eu vou observar então? Que essa escala é utilizada para termos o quê? Uma noção do poder de destruição. Qual a relação dos nomes? Já ficou curioso? Por que tem o nome A, B ou C? E por vezes pode ser um nome masculino ou feminino? Pois bem, o que é interessante você observar? Que os nomes começaram a ser utilizados nos anos 50. E que na atualidade nós temos o Centro Nacional de Furacões, que adota um padrão que tem sido usado no mundo inteiro, que é dar um nome. Como que tudo isso começou? Isso começa na Segunda Grande Guerra, quando os soldados estavam no oceano aberto, começaram a dar nomes, em geral femininos, em razão de quê? Das suas mulheres, das suas namoradas, que ficaram no país o aguardando o retornar das guerras. Esse padrão passa a ser, a partir dos anos 70, por uma questão até de igualdade de gênero, ser utilizado também o nome masculino. Então é comum você encontrar, atualmente, nós temos listas que são mantidas e atualizadas pela Organização Meteorológica Mundial, a OMM, agência da ONU baseada em Genebra. Então não é por acaso, não é aleatório, né? E aí a gente tem alguns nomes, né, que são utilizados ou que foram utilizados, com destaque para as tempestades que foram constantes em 2017 e que nós tivemos vários nomes. Destaque para o Irma, que foi um que provocou grande catástrofe. Ou ainda, anteriormente, o Katrina. Quando eu tenho um furacão com tal poder de destruição, o que é comum? O nome ser retirado da lista. O nome é aposentado. Não se usa mais. Exatamente pela tristeza provocada pelo mesmo. Mas aqueles que não têm grande poder de destruição podem reaparecer, em razão da atualização da lista que vai ocorrer pela Organização Mundial de Meteorologia. Satisfez a curiosidade? Entendeu agora a dinâmica dos furacões ou tufões? E a diferença deles em relação aos tornados? E o que eles têm em comum? Fantástico satisfazer a sua curiosidade. Aquele abraço!